E já está aqui conosco, consultor de economia, o professor Antônio Delfim Neto, todas as segundas-feiras conversando conosco. Professor, depois da sua última participação, na semana passada, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu em 0,5 ponto percentual a taxa de juros. O que isso pode significar em relação a investimentos? O senhor acredita que seja rápida essa resposta ou ainda vai demorar por conta da situação geral da economia brasileira? Bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, mesa. Bom dia ao Brasil. Deixa eu lhe dizer, essa é uma medida correta do Banco Central. Aliás, eu sempre tenho chamado a atenção, desde o Ilan, você teve uma mudança muito profunda na política monetária, que está sendo continuada e aperfeiçoada pelo novo presidente, o Roberto Campos Neto, de forma que do ponto de vista da política monetária, as coisas caminham bastante bem. Agora, a redução dos juros também é uma coisa absolutamente natural. Você tem uma grande disponibilidade de recursos não utilizados. Você tem uma taxa de inflação muito bem estabilizada, de forma que é natural que isso aconteça. O efeito disso, no curto prazo, eu acho que é relativamente pequeno sobre os investimentos. Tem uns outros efeitos, óbvio, em todo o sistema financeiro. Mas sobre o investimento, Zé, eu acho que é pequeno. Porque o investimento depende basicamente, as pessoas não se convencem disso, basicamente da segurança jurídica. Ou seja, quem vai pôr o dinheiro aqui quer saber como é que ele vai retirar esse dinheiro daqui 10 anos. E se vai haver uma estabilidade nas relações entre ele e o Estado. Ao lado disso, para eu colocar um recurso num projeto de estrada, digamos, participar de uma concorrência para construir uma estrada, eu preciso ter garantias de que a agência reguladora que controla isso é independente e que vai analisar nos próximos 25 anos as condições do meu contrato. E se houver alguma coisa diferente, vai discutir comigo como é que eu ajusto a qualidade do meu contrato. Investimento depende fundamentalmente da segurança jurídica, Zé. E a segurança jurídica só pode vir o dia que o Supremo Tribunal Federal se convencer de que ele só é Supremo no pleno. Ele não pode continuar com decisões individuais que estabelecem dificuldades e insegurança jurídica. Eu acho que nós temos que enfrentar esses dois problemas. O Supremo se convencer de que ele é o guardião da segurança jurídica e, portanto, é preciso que os 11 falem e as agências sejam respeitadas. Temos uma boa lei de agências hoje, mas o Bolsonaro tem introduzido alguns equívocos. De forma que investimento depende disso. É claro que a taxa de juros mais baixa facilita tudo. Professor Delfim Neto, muito bom dia. Bom dia. O senhor é tão experiente, né? Já foi, inclusive, ministro várias vezes, foi embaixador do Brasil. Eu queria fazer uma pergunta diferente aí do campo econômico e também, ao mesmo tempo, faz parte disso, né? Desse todo. Eu gostaria de saber qual a sua expectativa em relação ao discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia da ONU. O que é que o senhor acha que vai acontecer? Ou, pelo menos, o que é que o senhor aconselharia que o presidente da República fizesse ou dissesse? Já tem gente defendendo que ele vá para lá subir na tribuna vestindo o colete amarelo, imagina. Não. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu acho que este movimento, digamos, antiecológico que se está atribuindo ao Brasil é a coisa mais falsa do mundo. O Brasil tem cumprido todas as condições que ele assumiu de proteção do meio ambiente.
Na verdade, o que aconteceu foi que, digamos, as manifestações do Salles e do presidente têm sido agressivas e não representam realmente os fatos. Eu espero que ele chegue lá agora respeitando, na verdade, os fatos. Ele vai expor o que o Brasil tem feito, ao longo de todos esses anos, que é um país que tem observado realmente, da melhor maneira possível e de acordo com os compromissos que assumiu, as disposições dos acordos internacionais. É preciso restabelecer um pouco de racionalidade. É preciso reconhecer que, de fato, existem fatos cientificamente comprovados que mostram que o clima está variando basicamente por efeito da ação humana. E que nós temos dado a nossa contribuição. Não é possível aceitar essa coisa ridícula de que o Brasil está pondo em risco o equilíbrio mundial e nos deixarmos envolver numa disputa que tem enormes ingredientes econômicos. O Brasil hoje é um país, no campo dos alimentos, extremamente competitivo. E, portanto, todos os países que produzem alimentos têm preocupações com a produtividade brasileira. É natural que o produtor francês, que recebe de presente por ano 1.000 euros, simplesmente para conservar uma vaquinha, fique preocupado com a competição da soja. Então, vamos entender essas coisas e separá-las. Professor, o senhor estava... bom dia, Thaís. Bom dia, Thaís. Tudo bem? Professor, o senhor estava falando da questão da expectativa da segurança jurídica e tal. Está acontecendo uma reação lá fora, que pode ser um pouco uma reação por retórica, não exatamente por fatos, como o senhor está chamando a atenção, mas alguns fatos têm tomado conta da retórica. A Áustria se colocou contra o acordo Mercosul-União Europeia por causa da questão climática. Semana passada, mais de 200 fundos de investimento internacional, de fundos de investimento lá fora, cobrando dos seus pares aqui no Brasil um posicionamento mais forte de proteção à questão ambiental. Quer dizer, o Brasil está perdendo no discurso, então, porque se a gente tem fatos que não corroboram a expectativa, ou a previsão, ou a percepção, ou a visão sobre o Brasil, a gente está perdendo no discurso. E mesmo quando perde no discurso, perde no investimento também, não? Mas deixa eu dizer, aliás, você te arranjou uma boa explicação. Nós estamos perdendo aí no discurso. Um discurso imbecil, porque não corresponde à realidade do que está acontecendo no Brasil. Nós produzimos essa confusão em benefício dos nossos competidores. É preciso, portanto, restabelecer a verdade. A área cultivada no Brasil tem crescido muito pouco. Muito pouco. O grosso do crescimento da produtividade da produção agrícola é aumento de produtividade produzido pela construção de uma agricultura tropical inventada no Brasil pela Embrapa. Foi descoberta no Brasil. Ela não existia. Então, o que aconteceu? Nós deixamos nos enrolar nesse problema. Na verdade, há um abuso. Os verdes me deixam verdes. Pelo exagero. Tem aí uns documentos feitos pelo Greenpeace, que é uma coisa ridícula. É um documento em francês de 30 ou 40 páginas, com 160 referências pretensamente científicas e falsas. Quer dizer, há, na verdade, um movimento no mundo que exagera a confusão, que já é enorme no campo ecológico. Os homens, de fato, estão
contribuindo da maneira muito importante para o que está acontecendo nas flutuações do clima. Não é o Brasil que está produzindo isso. Quando você olha o mundo hoje, é uma coisa ridícula. É o Brasil que está produzindo o desequilíbrio mundial. Agora, professor, é o Rafael, tudo bem? Bom dia. Fala, Rafa. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou um novo modelo de fundo para financiar a preservação e a exploração adequada da Amazônia. Amanhã há uma expectativa de que o presidente Bolsonaro, em algum momento do discurso dele, cite uma proposta que ele já apresentou ainda durante a campanha de exploração de áreas indígenas, áreas de preservação ambientais, reservas indígenas. Isso tudo também é muito delicado, ele precisa ter muito tato para lidar com esse assunto, né, professor? Deixa ele dizer, ele pode se meter num outro enrosco, aliás, coisa que ele faz com grande habilidade. O que acontece é o seguinte, neste caso que você está levantando, não existe Constituição no mundo, não existe Constituição no mundo que proteja os seus habitantes originais, que nós chamamos de índios, como a Constituição brasileira. Tem um capítulo inteiro e é obedecido. A violência, a violação, lá um garimpeiro invade a área, faz uma combinação com o índio, rapidamente alguém descobre e vão lá e pune. Então, é preciso dizer o seguinte, nós estamos armados para proteger o meio ambiente e temos feito isso. É claro, o que eu digo, a prova real, concreta disto é o seguinte, é que praticamente todo o aumento da produção agrícola dos últimos 30 anos não foi feito avançando em terras novas. Foi feito com aumento de produtividade nas terras que já estavam utilizadas. Exatamente campos abandonados, degradados, que podem ser recuperados, de forma que o avanço da produtividade, o avanço da produção brasileira de alimentos não exige a devastação da mata.